Olá pessoal, professor Josinei Pontes, língua portuguesa. Um videozinho aqui é sobre alguns aspectos gramaticais do texto da página 12 do livro didático. Se eu fosse Sherlock Holmes. Há um vídeo sobre a análise literária, na verdade há um podcast sobre a análise do texto, mas aqui eu queria trabalhar com vocês algo mais específico relacionado à aplicação de alguns termos, seja os termos verbais, seja aplicação de pronomes, né, no texto, tá bom? Então é isso que a gente vai falar. Eu já tinha falado isso nas aulas do Meet, mas para aqueles que não viram e não puderam assistir o Meet, haverá então essa aula gravada sobre esse assunto, tá bom? Então nós temos lá o texto, trabalhando um personagem clássico da literatura chamado Sherlock Holmes, né? E dentro lá do texto ele fala sobre trabalhar fatos mínimos e o raciocínio lógico. Isso são características dos textos que envolvem Sherlock Holmes, tá bom? Eles atraem o leitor por forma dessas características, dele desvendar por meio de fatos mínimos e utilizando um raciocínio lógico chegar àquele criminoso, né? Ou então achar um objeto sumido, furtado, ou desvendar algum mistério que esteja, né, ali no campo policial, tá bom? Então, na verdade, para a gente, esse vídeo, a gente vai trabalhar alguns termos que foram utilizados lá no texto. Daí, o primeiro é o acabara, né, que não é acabará, é acabara, que é um pretérito mais perfeito, nós vamos ver isso. Essa estrutura filo, né, que é o do verbo fazer, eu fiz, né, e utilizando o pronome aqui, e a utilização do roubaram-me, né, que é mais a localização do pronome, por que ele está vendo aqui depois do verbo, beleza? Vamos dar uma olhada nisso aí, então. Primeiro começando aqui com o verbo acabara, né, então acabara ele vem do verbo acabar, né, lembrando que para ser um verbo essa palavra tem que indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Isso não é o suficiente para identificar o verbo, tá bom? Porque palavra sendo verbo, ele também tem que ser conjugado, ou seja, essa estrutura bem aqui, ó, verbo é a única palavra que você pode fazer essa conjugação, né? E aí você vai ver que haverá flexão, mudança de pessoa, mudança de número, né, de modo e tempo também, tá bom? Então o verbo, além de o verbo acabar, além de indicar uma ação, ele vai também ser caracterizado por ser conjugado e, por último, situado no tempo, tá? Então a palavra, para ser verbo, também ele vai ter essa característica de mudança temporal. No caso aqui, ó, o verbo acabar na primeira pessoa, eu acabei. No presente, eu acabo. No futuro, acabarei. De forma que acabar é um verbo porque indica ação, pode ser conjugado e pode ser situado no tempo. Isso se aplica aos outros verbos também. É claro que a gente vai ter alguns casos específicos, como verbos que indicam fenômenos da natureza, verbos que não têm sujeito, né? Esses verbos, geralmente, eles não vão ser conjugados em todas as pessoas. No caso, por exemplo, de chover, não tem como você conjugar com a primeira pessoa do verbo chover. Mas eles mantêm as duas características, de indicar fenômeno da natureza, né, e de ser situado no tempo. Perceba que chover, pretérito, choveu, presente chove, futuro choverá. Sigamos. Mas o que é o pretérito mais que perfeito, né? Aquela estrutura de acabara, percebera, vendera, né? Eles fazem parte de uma contação de uma ação que já ocorreu, né? No caso do pretérito mais que perfeito, ele vai se tratar de duas ocorrências no passado, sendo que uma aconteceu antes da outra. Percebam, são duas ações no passado, sendo que uma aconteceu antes
de outra ação no passado, né? De forma que ele vai ser determinado aí como pretérito mais que perfeito. Então, o que é o pretérito mais que perfeito? Expressa um fato passado anterior a outro fato no passado, né? Por exemplo, aqui eu tirei lá do texto. Quando acabar a leitura do último dos livros de Conan Doyle, meu amigo Alves Calado teve a oportuna nomeação de delegado auxiliar. Então vejamos aqui, ó, qual é a ação que aconteceu primeiro, baseado nos dois verbos. Temos o verbo acabara e temos o verbo teve, né? Então, qual foi a ação que aconteceu primeiro, né? A nomeação, ter a nomeação, ou acabou a leitura aqui do livro, né? Então, quais dessas ações vão determinar aí a ação primeira? Perceba que tanto uma quanto a outra está no pretérito, de forma que, se houver, quando há uma ação anterior à outra no passado, ela será determinada como pretérito mais que perfeito. Logo, aqui fica claro que a ação de ler o livro, né, ocorreu, né, antes da nomeação para delegado lá do Alves Calado, de forma que essa estrutura ele está no pretérito mais que perfeito, acabara, tá bom? Então, percebam, primeiro ele acabou de ler o livro, tinha acabado de ler o livro quando soube lá da nomeação, quando ocorreu a nomeação do delegado auxiliar, que era um amigo dele, né, um Alves Calado, tá bom? Então, percebam que quando a ação pretérita ocorre antes de outra ação pretérita no passado, ela é chamada de mais que perfeito. Por que esse nome? Porque o verbo que é utilizado, né, na segunda ação, ele está no pretérito perfeito. Então, o teve, do verbo ter, ele está no pretérito perfeito. Se uma ação ocorreu antes de um pretérito perfeito, então ele é chamado de mais que perfeito. Beleza? Sigamos. Então, ó, teve pretérito perfeito, acabara pretérito mais que perfeito. Mas, atenção, acabara pretérito mais que perfeito. Acabará é futuro do presente, tá? Não vá fazer confusão. Percebam que é um detalhe, mas um detalhe muito importante, porque ele muda simplesmente o aspecto temporal do verbo, tá? Então percebam que acabará é um oxítono terminado em A, ele vai ser acentuado, e acabara é uma paroxítona terminada em A, não leva acento, né? E indica pretérito, e acabará indica futuro do presente. E essa estrutura filo, hein? Tá lá no texto. Filo, porém, prometer que, né? Fiz ele. Se fosse na estrutura oral, seria fiz ele, porém, prometer que. Como é uma linguagem padrão da língua portuguesa, né? Ele exige algumas regras da aplicação de pronomes. Por exemplo, há pronomes específicos que exercem a função de sujeito e há pronomes específicos que exercem a função de objetos, tá? Então, ó, fiz ele não se aplicaria à regra gramatical. Filo, por mais estranho que seja, se aplica às regras determinadas pela gramática. Por que essa estrutura, então, né? O que a gramática diz? Quando o pronome exerce a função de objeto do verbo, deve-se utilizar os chamados pronomes oblíquos, né? O a, o o, o me e o si, e outros exemplos. Então, verbos aqui terminados em R, S ou Z, ele vai seguir a seguinte construção. Então, no lugar de fiz ele, você vai tirar aqui, ó, o Z, né, que é a sua terminação, a última letra,
você vai substituir ele por um pronome específico, né? No caso, o, já que ele se refere a uma pessoa, né? A um homem, a um amigo, né? Então, você vai substituí-lo por o, já que está no singular também. E vai acrescentar o L junto a esse pronome, de forma que isso vai ocorrer por todos os verbos que terminem com Z, que termine com S, que termine com R, ok? Vejamos lá, ó, como fica a estrutura. Temos então fiz, né? Seria na sua linguagem normal, na sua linguagem informal, né? Coloquial, seria fiz ele, né? Mas na gramática, seguindo o que a gramática determina, é um verbo terminado em Z. Você vai tirar essa letra final. Ele será substituído por um pronome oblíquo equivalente, no caso o, e você vai acrescentar o L junto a esse pronome, de forma que ficará nessa estrutura aqui, ó, filo, né, porém, né, entender. Sigamos aqui a outros exemplos, né? Por exemplo, abraçá-la, né? Não pude abraçá-la. Perceba que abraçar, a sua origem seria uma palavra terminada em R. Retirei o R e acrescentei o A, que é a função de objeto, junto ao L, tá bom? Aqui da língua coloquial seria o quê? Abraçar ela, vendi ele, né? Construir ela. Isso na linguagem oral não há problema de sentido, de construção de sentido. Essa aplicação aqui será feita seguindo regras gramaticais de aplicação de pronomes, tá bom? Então, de forma correta, para você rever, retomar alguma palavra que já foi dita anteriormente, você vai utilizar um pronome específico para a sua substituição, para a sua referência, tá? Então, ao invés de abraçar ela, será abraçá-la, né? Ao invés de vendi ele, será vendê-lo, né? Ao invés de construir ela, construí-la, e assim por diante, tá bom? Outra coisa que é interessante que vocês devem notar é levei-o a chamar a atenção. Perceba que temos o e o a. Na revisão gramatical lá das classes de palavras, né, vimos que os artigos determinantes, né, aqueles que são determinados, é justamente o e o a. Mas percebam que nessa estrutura aqui, tanto o quanto o a, eles não exercem o papel de artigo. O ele está fazendo o papel aqui de pronome oblíquo, né? Ele está substituindo a palavra ou uma pessoa, né? No caso aqui um amigo que ele está se referindo, e o a também não é artigo, o a é uma preposição, né? Uma preposição exigida pelo verbo levar, tá bom? Então prestem atenção nisso daqui. Levei-o a chamar a atenção. O exerce o papel de pronome e o a exerce o papel de preposição, tá bom? Lembrando que os artigos, eles acompanham os substantivos. E percebo que aqui não há nenhum substantivo junto a eles. Há, na verdade, verbos, tá? Um verbo que exige uma preposição, né? E o pronome aqui que está utilizando uma retomada de um termo masculino no singular. E essa estrutura aqui, hein, gente? Chamaram-me ou me chamaram, né? O que a regra diz? No início de frase, você não pode iniciar com o pronome oblíquo, tá? Então, se for início de frase, você vai utilizar chamaram-me, né? Você vai utilizar sempre o pronome depois do verbo, tá bom? Isso no início de frase. Agora, quando há palavras atrativas, como advérbios, você vai deslocar o pronome que antes vinha aqui depois do verbo para antes do verbo.
Por que isso? Porque existem algumas palavras que exercem o papel de atração. Olha esse não aqui, ó. Esse não é um advérbio. Ele atraiu esse pronome para antes do verbo, tá bom? Então, se é o início de frase, se não há nada que atraia esse pronome, você vai deixar o pronome lá depois do verbo. Você não pode iniciar com o pronome. Me chamaram, por exemplo, estaria incorreto conforme as regras gramaticais. Mas se houver palavras atrativas que puxe, né, esse pronome para antes do verbo, aí não há problema, né, e aí você vai seguir conforme as regras determinadas pela gramática. Então, é isso aí, galera, que é só uma propagandazinha do podcast Entre Pontes, né? Então, esse foi o esclarecimento aí sobre algumas estruturas utilizadas lá no texto, se eu fosse Sherlock Holmes, sobre o viés gramatical. Beleza? Obrigado por assistir e até a próxima.